Gravando. Oi, Dalet, tudo bem? Oi, Cris, tudo bem e você? Tudo. Graças a Deus. Obrigada por você ter aceito o meu convite para participar dessa vídeo mentoria. Estou aqui para te ajudar no que for preciso com relação à organização financeira, planejamento financeiro, gestão financeira, análises financeiras. Então, tudo aquilo que você tiver de alguma dificuldade, dúvida, como que você está fazendo, se está sendo a melhor forma ou não, você pode trazer, que aí eu vou tentar, com os meus conhecimentos, com os meus conteúdos, te dar dicas, recomendações, para tentar te destravar e te ajudar também. Eu que agradeço, viu? Então, Porque tá. realmente é um monte que a gente tem, um monte de dúvidas, um monte de coisa que a gente realmente não sabe, né? E Pois sem contar que a gente vai destravar mais de um lado. Tanto é o falar, né? é. Quanto a parte financeira também do meu trabalho. Tá bom. Então, se apresenta um pouquinho para a gente, fala quem você é, com que você trabalha, e aí a gente já entra no assunto, tá bom? Tá. Eu sou Dalit Keren. Eu trabalho com um estúdio de beleza, onde a gente trabalha penteados e maquiagens e os serviços de beleza de cabelo normal, né, da parte de fios, e também alguns outros serviços de beleza, como tratamento de pele. A gente tem alguns tratamentos com outras partes da beleza, que não é só de salão. E agora a gente está terminando um outro projeto, que é o trabalho da tricologia, que é o Hum, tratamento do couro cabeludo e da haste também. Então, vou complementar o meu salão, o meu espaço de beleza, com mais um serviço para minhas clientes. que E legal! aí é onde é que eu me perco aí em tudo. É que eu não tenho aquele caixa, Hum. saber o quanto entra exatamente, só sei o quanto entra pela minha fatura de cartão de crédito. Ah, tá. E eu não tenho, por exemplo, isso eu gasto para investimento, isso eu gasto os gastos fixos do espaço, Ah, isso eu posso gastar com o que eu quiser. Não, não tenho nada disso. E ainda tenho até dificuldade de ficar anotando centavo por centavo, dinheiro por dinheiro, necessidades que eu tenho de cada. Não sei te dizer, tipo assim, eu gasto de produto por mês R$ 100, R$ 300, 1.000, não sei te dizer. ah, Precisa? Vai lá e compra. entendi. Ô, Então, assim, Dalit, e aí eu vou também te fazendo umas perguntinhas, até para eu te conhecer tudo, né? Porque a gente se conheceu recentemente, né, Dalit, numa mentoria que a gente faz junto sobre marketing digital, mas é a primeira vez que a gente está falando realmente sobre essa parte de finanças, de negócios, né? isso. E foi bom, né? Que bom que você me chamou. Eu que me Você sinto viu que eu honrada também dei de ter várias feito, horas lá. verdade. Ô, Dalit, Aproveitar o serviço dessa menina. claro. O Dalit, e assim, você tem algum controle, alguma coisa para você saber se no final do dia você está tendo lucro, quanto que está tendo de lucro, como que você tem essa visão? Só para eu entender um pouquinho mais. Então, eu não tenho nada para me falar assim, não, no final do dia eu tive isso foi lucro. Não, não tem. Então, assim, eu sei assim, ó, eu preciso fazer pelo menos aquelas 5 pessoas do dia, porque eu Ah, preciso ter pelo menos no final do dia X reais, entendi. entendeu? Então, assim, mas não é nada que eu anote. Ah, hoje eu fiz, por exemplo, eu fiz fulano e ela não aceitou hoje, por exemplo. Ainda tem ainda a parte do fiado. Ah, tá. E como a gente é um salão de bairro, então Sim. você acaba tendo clientes muito próximos, né? E Aham. clientes de muito tempo. Eu trabalho em casa para mais de 20 anos. Desde que eu era menina, eu trabalhava em casa com salão. Então, depois de um tempo, e idas e vindas, aí eu abri realmente um espaço, né? Uhum. Bonitinho. Mas, assim, é um espaço.
para você entender, embaixo da minha casa. Sei. Então, eu fiz a loja e tudo embaixo da minha casa. Então, assim, acaba que nem os gastos fixos do espaço eu não tenho anotado separado. Entendi. Acaba misturando os gastos da Tudo. casa com os gastos do negócio, tudo. Entendi. Uhum. O tempo todo é assim. Eu fico abaixando a cabeça toda hora porque eu estou anotando aqui, tá? Pra gente. Não, Você sabe que tranquilo. depois a memória não funciona tanto assim, né? É, mas vale um lápis na mão do que uma É, memória de elefante. tá. Ô, Dalit, com relação a misturar tudo, o que eu te falo? Infelizmente, isso é uma realidade de todo brasileiro empreendedor, tá? Então, assim, não se tortura muito das coisas estarem misturadas, porque, infelizmente, nós, a nossa geração, a geração dos nossos pais, a gente não teve educação financeira para começar. Então, por isso que a gente tem essa dificuldade de se organizar financeiramente, de fazer as anotações, de fazer um controle, porque a gente nunca viu a importância disso na nossa infância, na nossa adolescência, nem na nossa juventude. Agora, na fase adulta, enquanto a gente está tendo dinheiro, a gente também não se preocupa de fazer nenhum tipo de controle. Só que agora, com essa crise, com essa pandemia que veio e afetou o planeta inteiro, não só o Brasil, a gente está vendo o quão importante é a gente ter um mínimo de controle para a gente conseguir traçar o futuro de forma melhor, né? Ainda mais aqui no Brasil, né? Que eu Exato. acho que a gente nunca foi pensando em nada disso. Por mais que você pense, só pensa, né? Os Exatamente. mais, os mais adiantados só pensa. Só pensa. E tem aqueles que Aí nem agora, pensa, né? Já sai fazendo que está tudo certo. E tem gente que não tem. E um segundo problema que também nós brasileiros temos é que a gente não teve educação de empreendedorismo. Então, assim, todas aquelas premissas de organização financeira, dos cálculos financeiros, da gestão financeira, das análises financeiras que a gente precisa fazer, a gente não aprendeu isso na escola. Então, É, e a gente aprendeu como? É arregaçar as mangas e sair para trabalhar. e trabalhar. E aí você vai fazendo o seu dinheiro um dia de cada vez. Que aquilo que você falou, Cris, eu não sei se eu estou tendo lucro ou não, porém eu sei que eu tenho que atender X quantidade de cliente por dia, porque vai dar um dinheiro que vai dar para eu pagar os meus custos, as minhas despesas, vai É, dar para eu viver. E esse seu pensamento é o pensamento de 99,9% dos empreendedores. Então, por isso que todo brasileiro agora está pelo passando amor de apertado, porque nunca ninguém pensou em fazer uma reserva de emergência para que, se um dia que parasse, desse, né, uma dor de barriga ou ficasse doente, tivesse o dinheiro ali para te segurar, te sustentar nos dias que o estabelecimento, o negócio tivesse fechado, né? E agora a gente verdade, até porque todo mundo pensa no INSS. e a gente pensa o quê? É um ditado brasileiro, né? Você vende o almoço para pagar a janta. Vai pagar a janta. E é isso, né? Você faz o dinheiro de hoje para viver o amanhã. Amanhã você faz o dinheiro para viver o depois de amanhã. E assim a vida vai indo. E agora que a gente está com os estabelecimentos fechados, com os consultórios fechados, comércios fechados, como que você Pior por ainda. quanto tempo você tem o seu dinheirinho para você se manter, né? Não tem, porque, tipo, você vive o mês contando com o que você vai trabalhar, É. que foi meu caso. E, Paramos, acho que foi dia 13. Dia 13 parou as aulas, acho que no dia 15 parou os estabelecimentos todos. Aí o que acontece? Como aqui é um bairro mais periférico, então não tem tanta fiscalização. sim, É o que não piorou para mim. Porque se fosse um bairro com muita fiscalização, não poderia nem atender nenhuma, exatamente. nem duas. Então, assim, O Dalat, o bom que nem você consegue controlar para não ter aglomeração no seu salão.
Menos pior. E aí você consegue fazer a higiene do seu salão, você consegue se proteger, fazer a sua higiene, pedir para sua cliente fazer a higiene também, para ter menos, vamos assim, menos risco de contaminação, né? Para trabalhar com tranquilidade, tanto eu e ela, né? O atendimento. Mas mesmo assim, uma coisa assim que eu consigo ver é a minha agenda tem cliente o mês todo, então tá, então eu posso manter meu compromisso que eu vou conseguir. Eu posso fazer o compromisso do mês que vem que vai dar certo. Uhum. Aí parou no meio do mês. Então, tipo, nó. Aí uma desmarcou, duas, três, quatro, todas desmarcaram. Pô, então realmente, não tenho nada de reserva. Entende? Então, assim, meu pai, eu devia ter pensado nisso antes. Exatamente. Eu acho que é isso, essa oportunidade positiva que eu acho que a pandemia trouxe, sabe, Dalit? É esse despertar pela importância agora. Porque todo mundo já ouviu falar em reserva de emergência, em reserva para investimento, em ter um controle para saber se está dando lucro e quanto de lucro, um controle para saber quanto que você está gastando em cada coisa do seu negócio, em cada coisa da sua casa, para você ver se está dentro do planejado ou não. E só que a correria do dia a dia não permitia que você parasse, pegasse um caderno ou abrisse uma planilha no computador e fala: agora eu não tenho desculpa para não fazer, porque agora eu estou com tempo para fazer esse tipo de coisa, né? Fazer. E Pra Dali, fazer. Agora eu pensando assim no seu psicológico, porque assim, o cérebro da gente, ele nos trava, ele é meio que um sabotador da nossa vontade de querer fazer diferente, da nossa vontade de querer fazer um novo. E como a gente agora está querendo fazer um novo, que é fazer uma planilha de controle, fazer uma gestão do dinheiro para fazer a reserva de emergência, para fazer uma reserva para reinvestir no negócio, como que está o seu psicológico, o seu cérebro, para você dar esse um passo a mais? O que você acha que é o que pode estar te impedindo de dar esse passo para fazer diferente? Então, aí eu preciso realmente eu preciso contar comigo mesmo. Uhum. Primeira coisa, eu preciso contar comigo. Sim. Porque assim, mesmo que eu peça ou, por exemplo, o marido fazer, para ele uma outra coisa, não é o meu negócio. O meu negócio Uhum. é um e o dele é outro, o trabalho dele é outro. Então, ele não vai botar prioridade nisso. Então, eu preciso me concentrar de que é o meu negócio, sou eu que preciso de disciplina para me reeducar. Aham. Tá. E Aí, assim, qual que é a sua disponibilidade por dia para você fazer esse controle financeiro? Você tem 15 minutos, 20 minutos, até meia hora por dia para você se dedicar realmente para você fazer o seu controle financeiro, a sua organização financeira? Ou não, esse é um tempinho, ainda é um tempinho, fala assim, puxa, Cris, não tenho esse tempinho por dia para estar me dedicando a esse tipo de tarefa, de atividade? eu tenho e preciso tirar esse tempo, né? Porque senão eu não vou conseguir fazer. Tá. Então, legal. Se você já tem. Porque para mim está sendo muito positivo ter essa conversa com você, Dalit, porque assim, realmente eu acredito que é o psicológico da gente que vai mandar na nossa atitude para a gente ter o sucesso ou não com relação a esse novo controle, a essas novas ideias que eu vou te passar aqui. Então, você, primeira coisa, você já tem a consciência da importância de se fazer isso, porque essa realidade da pandemia te deu um tapão na cara, vamos dizer assim, te deu um chacoalhão do tipo, chega, você não pode mais trabalhar vendendo almoço para pagar a janta. Não, agora você vai trabalhar direitinho, fazendo a sua reserva, fazendo a sua poupancinha, para não passar desespero quando acontecer de novo uma crise semelhante a essa. Então, isso daí, ó, Porque positivo. uma pessoa organizada, até com um salário, ela consegue reservar, né? Porque, o Dalit, Quando a gente é desorganizado, não adianta. Você pode ter milhões, você não vai ter nunca nada.
E isso é uma verdade que você falou, porque para as alunas que eu já tive, as minhas mentorandas, é assim, não, elas são de diferentes tipos de renda. Então, tinha gente com renda de 3 mil, 4 mil, 5 mil, 7 mil, 10 mil, 15 mil reais, e elas estavam numa desorganização financeira. Algumas estavam vivendo um caos financeiro. E a justificativa não era porque eu ganhava menos ou porque eu ganhava mais. É o contrário, é porque eu gastava errado, porque eu gastava descontroladamente, eu não sabia para onde estava indo o meu dinheiro, eu não sabia se eu estava gastando mais dinheiro com coisas importantes ou com coisas supérfluas. Então, quando você não tem essa clareza, não importa o quanto que você ganhe, Dalit, o seu dinheiro vai para o ralo igual, vai escorrer pelas suas mãos igual. Porque o seu comportamento diante do dinheiro, ele que está errado. Não é o dinheiro que está errado, é o seu comportamento diante do dinheiro. Então, eu tenho consciência disso. Inclusive, esse ano eu já tentei baixar 3 aplicativos de livro caixa e tal, pelo menos. Já comprei o livro em caixa. Ai, mas você anota 2 dias, 3 dias, uma semana. Ah, não, deixa, não entrou nem um centavo, não vou anotar nada também, não. Aí, tipo assim, principalmente quando no dia que dá. Oi? Desmotiva. Fala assim. Então, principalmente quando o dia que não entra dinheiro nenhum, vou anotar o quê? Não entrou dinheiro nenhum? Aí, tipo, o dia que saiu um monte, entrou, o dia que entra um dinheiro e que sai, legal, você consegue fazer um fluxo. Mas o dia que não entrou nem um centavo e saiu um monte, não vou mexer com isso não. Vou somar o quê? Vou pegar de onde? Aí você se desorganiza, passa batido. Ô, Dalet, esse sentimento de desmotivação, para a gente que é empreendedor, empresária, a gente não pode ter essa desmotivação. Porque aquilo que você falou, se eu delegar para o meu marido fazer esse tipo de coisa, mas não vai ter o amor e o carinho e a prioridade que você daria, porque o negócio é seu, a paixão é sua, quem quer crescer é você. Então, realmente é o seu olhar para isso que vai fazer com que as coisas melhorem, com que os controles, você enxerga, vai começar a enxergar a importância de ter esse tipo de controle. Então, antes de eu te dar as dicas de como a gente faz um controle bacana para você falar assim, nossa, agora eu consigo ver com outro olhar esse tipo de controle e ele não vai ser mais tão chato eu fazer esse controle. Esse controle não vai ser desmotivador para os dias que não entrar uma receita ou para os dias que entrar uma receita menor do que os gastos. Aí, quando acontecer esse tipo de coisa, porque isso acontece na vida de todo empreendedor. Às vezes tem dia que você tem mais conta para pagar do que dinheiro que entrou. Mas como que você vai se preparar para quando tiver mais, o dia que tiver mais conta para pagar e entrou menos dinheiro? Você vai olhar para sua reserva, você vai olhar para aquilo que você construiu alguns dias atrás, alguns meses atrás, entendeu? Estou entendendo. E aí, o Dalit, o bom que isso que eu vou te passar não é só para o seu negócio, você pode aplicar para a sua casa, para a sua família também, porque as premissas elas são iguais para os dois movimentos, o movimento financeiro da casa, da família e o movimento financeiro do seu negócio, da sua empresa. Então, você consegue conciliar os dois. Isso que é o mais bacana, sabe? Então, eu preciso conseguir manter essa rotina. Mas né? eu vou te fazer mais uma pergunta que é importante para que é o que eu falo que é o checkmate para o seu sucesso na sua gestão financeira e no seu controle financeiro, tá, Dalit? Qual seria uma razão, um motivo maior para você fazer um controle financeiro e uma gestão financeira? O que te motivaria realmente você
fazer, continuar fazendo e não desistir, mesmo que você tenha dias não muito bons de venda, de receita, de prestação de serviço? Então, eu penso que a minha maior razão seria eu conseguir manter uma reserva e com essa reserva, que seja daqui a 5 anos, daqui a 3 anos, conseguir ampliar a loja, mudar de loja, conseguir fazer uma viagem mais agradável, entendeu? Mas, assim, de início, a minha intenção eu preciso ter um controle para eu poder fazer assim. Não, isso dá para me comprar, tranquilo. Eu não preciso de olhar primeiro a agenda para falar se dá para me comprar, se dá para me pagar. Não, vou ter que pagar no cartão, porque até lá eu consigo cliente para pagar essa conta, entendeu? Então, assim, acho que a minha maior razão é eu ter aquela reserva para eu poder escolher onde eu vou aplicar. Isso. Nossa, Dalet, pega o papel e caneta e escreve isso, porque tudo que eu vou te falar daqui para frente vai ser baseado nessa sua razão. Então, a gente vai A fazer... minha razão Então, a minha razão é ter um caixa para escolher onde aplicar meu dinheiro. Onde gastar o seu dinheiro, como gastar o seu dinheiro. Porque é essa motivação que você vai ter que olhar sempre. Que você está guardando dinheiro ou fazendo dinheiro para você fazer a viagem dos seus sonhos, para você pagar o intercâmbio do seu filho, para você pagar a faculdade do seu filho, para você fazer aquela viagem a dois com seu marido para comemorar X anos de casamento, para você guardar um dinheiro para você fazer aquela festa do seu aniversário com toda a família, para você modernizar o seu salão, sabe? Isso é que vai fazer a sua motivação de fazer os seus controles financeiros. E eu falo isso com propriedade, Dalet, porque 20 anos atrás, vou contar um pouquinho da minha história. Eu sou formada em ciências contábeis, fiz toda a minha carreira como auditora contábil. Eu entrei como trainee numa grande empresa de auditoria e consultoria chamada Ernst Young, e eu fiquei lá por quase 15 anos. E aí, quando eu comecei a minha carreira lá 20 anos atrás, eu era menina, 22 anos, depois 23, 24. E aí, quando você está nessa juventude, o que você pensa? Em curtir a vida. Então, eu pegava o meu salário... dinheiro para curtir a vida. Exatamente. Então, eu pegava meu dinheiro, eu ia para balada, eu gastava mais no almoço do que era o meu ticket, porque eu estava com a galera, eu estava com a minha turma, eu estava com as pessoas que tinha mais ou menos a minha faixa etária, que estava vivendo também esses prazeres na vida. E aí, um belo dia eu falei, Cris, você precisa comprar uma casa. Porque você já está ficando adulta, tudo, e você precisa sair da sua casa, você precisa ter uma casa para você. E aí, Dalit, eu comecei a pesquisar financiamento de casa. Isso há 20 anos atrás. E aí eu vi, fui fazendo as contas, tudo, e eu vi que a parcela do financiamento não cabia no meu bolso. E aí passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, e a parcela continuava não cabendo no meu bolso. E aí eu peguei e falei, pera lá, Cris, você não paga mais a faculdade porque você se formou. E como assim você não tem dinheiro para pagar a parcela do financiamento da sua casa? E aí eu comecei a escrever todos os meus gastos. Com o que o meu salário ia? Meu salário ia para isso, para isso, para isso, para isso. Quando eu vi quanto que ia do meu salário para balada, porque eu ia para balada sexta e sábado, happy hour, tudo. Quanto que do meu salário ia para o almoço, porque eu tinha um valor X de ticket, mas aí eu pedia suco, pedia sobremesa, pedia cafezinho, pedia um sorvetinho. Aí o ticket não dava, eu tinha que tirar dinheiro do bolso para pagar. E esse dinheiro do bolso era do meu salário. Aí eu falei assim, pera lá, Cris,
que é mais importante para você? O que é mais importante? É você viver o hoje, os prazeres momentâneos do hoje, que é bom pra caramba, ou é você pensar agora no longo prazo, no seu futuro, que é ter a sua casa? Depois de 4 meses, Dalit, eu olhei no espelho e falei, dei um checkmate para mim. Falei, Cris, 25 anos, tá na hora. Que hora, quando você vai acordar para isso? Fazer o... E aí, como eu não tinha nem pai nem mãe para me ajudar a me dar uma casa, um apartamento, eu não pensava tão cedo em casar para ter um marido para me ajudar a dividir a parcela do apartamento. Eu falei, não, eu preciso eu sozinha tomar essa decisão. E aí eu peguei, fui reduzindo aos poucos. O que eu podia reduzir das baladas, dos gastos com almoço, porque isso dava mais de 1.000, 1.200, tinha mês que dava R$ 1.300, Dalit. Mais que a parcela. Mais do que a parcela. Aí eu falei, pera lá, eu preciso viver esse padrão de oba-oba? Ou eu posso reduzir para eu pensar no financiamento da minha casa? Então, quando eu coloquei esse motivo real, essa razão do porquê que eu deveria fazer esse meu controle financeiro, Dalit, tudo que veio depois disso, aí eu tomei a decisão, porque aí eu fui reduzindo. Então, lá pelo 7º, 8º mês, Dalit, foi onde que coube a parcela do financiamento da minha casa no meu bolso. E aí eu falei, caramba, eu tenho que realmente fazer esse controle e fazer as coisas caberem no meu orçamento. E não o contrário, eu ficar me endividando, eu ficar gastando para depois ver o que sobrar, eu vou pensar na minha vida, no meu futuro. Aí quando eu comecei a inverter as coisas, eu falei, não, prioridade número 1, financiamento da minha casa. Depois eu vivo, com o que sobrar, eu vivo. Eu encaixo o meu happy hour no orçamento que sobrou, eu encaixo o meu almoço no orçamento que sobrou, entendeu? E aí eu falei assim, eu comecei se você falar assim, Cris, mas você passou vontade? Eu passei vontade, Dali. Eu queria comprar uma blusa, eu queria comprar um sapato, eu queria comprar uma roupinha da moda, mas eu falei, peraí, esse dinheiro que eu vou comprar essa roupinha da moda, essa blusa, esse restaurante mais caro para ir com o pessoal, esse dinheiro, ele vai comer o dinheiro da minha parcela do financiamento da minha casa? Se a resposta era sim, eu não comprava, eu não ia, Dalit. Eu passava aquela vontade porque eu defini qual que era a prioridade da minha vida. Era o financiamento da minha casa. E aí eu sabia que todos esses cortes, essas reduções que eu fiz, elas eram temporárias. Isso também é legal você se falar, que alguns cortes, algumas reduções, elas são temporárias. Elas não vão ser para sempre. Porque quando você põe um corte para sempre, gera uma tristeza, gera uma desmotivação e o seu cérebro ele vai trazer o estímulo. Você merece ter isso. Você merece ir nesse lugar. Você merece ter essa blusinha. Porque nós somos merecedoras de tudo mesmo, do bom e do melhor, Dalit. Porque a gente trabalha, porque nós somos pessoas do bem, a gente ajuda outras pessoas. Como eu não vou ser merecedora de ter as coisas? Nós somos. Né? Só que a gente tem que falar o que é mais importante naquele momento. Então, você está trazendo isso agora, que o importante para você é aquela viagem com a sua família, é você melhorar o seu salão. Então, quando você põe isso, para mim, pelo menos, me dava uma felicidade na alma quando vinha o boleto do meu financiamento e eu pagava. Claro. Por quê? Porque era o meu sonho. E aí, eu sabia que esses cortes, essas diminuições que eu estava tendo era temporária, porque eu falei, Cris, você precisa aumentar o seu salário, eu era CLT, né? Você precisa ganhar promoção. E aí eu falei, então eu vou trabalhar pra caramba, vou ser a melhor funcionária que eu puder ser para eu conquistar essa promoção, para eu conquistar esse aumento de salário. E isso foi acontecendo. Ano após ano eu ganhava um aumentinho, ano após ano eu ganhava uma promoção.
Então, você vê que as coisas elas vão se resolvendo quando você tem um foco para aquilo. Então, como eu tinha um foco que era pagar o financiamento da minha casa e o foco de ser promovida ou ganhar um aumento salarial, então toda a minha energia ela era voltada para isso. E quando eu tinha que dar os nãos para as coisas, para a blusinha, para a balada, para o restaurante, aquilo não me doía tanto, porque a minha felicidade com relação aos objetivos que eu pus, ela era muito maior. Então, ela meio que dominava aquela dorzinha temporária de eu não ter as coisas, entendeu? Entendo. Entendo e passo a pensar assim. E quando a gente já conseguiu fazer os cortes, igual as pizzas, final de semana, 2, 3 vezes da semana, já foi eliminada. Uhum. A saída, o restaurante, sair para até os aniversários, que tipo assim, mais um. Não, vamos nos aniversários de quem realmente importa. Dá para você ir, mas você não vai sem levar nada. Então, a amiga do amigo te convidou, eu vou. Só pelo social. Não, não vou pelo social, porque eu vou ter que levar um presente à altura, né? Não, não vou. Então, tipo assim, a gente já vai tirando e ainda assim você não vê, não é que não faz o dinheiro. É que, tipo assim, você acaba agora, hoje eu consigo me entender assim. Eu preciso terminar de organizar, que eu fui, né, lutando esse ano, para a gente terminar de organizar e pagar as contas que tinha com outros cartões que eram muitos juros. Então, graças a Deus, uma a gente conseguindo eliminar. As outras duas deixei pro pau. Porque assim, eu vou ter que juntar um dinheiro fora, porque os juros é muito alto Uhum. e não dá para pagar. E a gente, quando mora com família, quando você mora sozinha, é só as suas. Mas quando você mora com dois, o dinheiro da casa é o mesmo. É. Então, não adianta eu falar, no caso, pro meu marido, não, você se vira. Porque tá, ele vai se virar com a conta, mas eu vou ter que arcar com o resto. Então, assim, ou você senta e coloca tudo no mesmo pacote, É. porque precisa sair de algum lugar para pagar, porque senão ele vai continuar Uma bola de descendo. neve, né? E Como veio a quarentena, eu falei, não, ele vai ter que ir pro pau, porque não vai ter jeito. Então, assim, tem hora que mesmo você fazendo o dinheiro, aí você precisa ir repensando. É por isso que, tipo assim, a minha maior dificuldade é essa parte de contar, literalmente, contar os grãos. Porque, assim, Dalit, você... eu vou te dar um passo a passo aqui que você vai falar, Cris, eu não acredito, se eu fizer isso, eu tenho a solução da minha vida. Você vai ficar chocada, porque eu vou te falar, e aí você vai fazer hoje, porque você falou que você tem um tempinho, meia hora do seu A dia gente para vai se precisar dedicar a fazer. isso. E aí Uhum. amanhã a gente vai se falar pelo WhatsApp, e aí eu vou falar, Dalit, como é que tá a sua atividade? E vamos para a segunda etapa, porque aí você vai falar assim, Cris, eu não acredito que eu fazendo isso está me dando uma clareza de qual é o caminho certinho para eu fazer, para eu conseguir ter tudo isso que eu estou querendo fazer, incluindo o meu marido e o meu filho. Porque a família, É, ela tem que estar junto nesse pacote, Dalit. senão não resolve. Não, você vai estar pagando incêndio todo santo dia. E a gente não quer ficar pagando incêndio todo dia, Pagando entendeu? incêndio. Já deu O de Dalit, pagar incêndio. então, essa razão, motivo para você ter esse controle, você citou o seu. Então, você vai ter que acrescentar um motivo, uma razão que vem da alma, do coração do seu marido e do seu filho. O que também seria você implementar esse controle, essa nova gestão financeira na sua casa, na sua família, também vai trazer uma felicidade, uma realização para o seu filho e para o seu marido. Por quê? Tô anotando. Porque vão acontecer tantos obstáculos no caminho, Dalit, vão aparecer tantos obstáculos, tropeços, buracos, pedras. Você vai subir morro, você vai descer morro, você vai cansar, você vai ficar exausta. E se você não tiver esses motivos claros dentro do seu coração,
de que é para isso que você está trabalhando, é para isso que você está fazendo controles, é para isso que você está fazendo a gestão do seu dinheiro, você vai parar, você vai desistir, porque você vai ficar exausta e desmotivada. Mas se a sua família estiver junto com você nesse propósito, nessas razões para realizar esses sonhos que são deles, e o sonho, não importa que sonho é o sonho que traz a felicidade para o seu coração. Porque quem sou eu para falar que o seu sonho é errado, Dalit? Uhum. E nem eu tinha o sonho da minha casa própria. Hoje, de uns 3 anos para cá, 3 anos para cá, o que mais os especialistas falam na televisão, nas mídias sociais é: não financia, não compra sua casa, poupa e compra à vista. Só que, imagina, 20 anos atrás, eu com esse sonho, eu não conseguia juntar dinheiro, porque eu gastava mais na balada do que conseguia me organizar. Eu falei, não, eu vou comprar financiado para eu ter obrigação do boleto ali, né? Vou botar para carregar, peraí. Tá. Deixa eu pegar minha extensão. Só um minuto, por favor. O que foi? O que você tá fazendo? Ah, você vai para carregar. Voltou aqui, voltou agora, Davi. Então, Uhum. é isso que eu estava falando. Os especialistas falam que não é mais para a gente comprar financiado, é para a gente fazer a conta. E se na conta der que é melhor você poupar, juntar e depois comprar à vista, enquanto isso você mora de aluguel, essa é a melhor opção. Mas imagina isso 20 anos atrás, a gente nem falava esse tipo de possibilidade, né? E aí eu falei assim, não, Cris, já que você tem a tentação de gastar dinheiro com oba-oba com os amigos, com as amigas, então não, põe o boletinho lá para você pagar, porque aí fica, você tem certeza absoluta que você tem esse compromisso com você, né? Tá me ouvindo, Dalet? Travou? Acho que voltou agora. Obrigada. Tá. Então, o Dalet, aí então você vai, então assim, ó, então primeiro passo, agora vamos para os passos. Então, o primeiro passo é você escrever junto com seu marido e seu filho qual que é a razão, o motivo, o porquê que vocês têm que fazer sim um controle financeiro, uma gestão financeira para trabalhar junto, para realizar esses sonhos, tá? Sim. Sonhos, desejos. E tem que ser dos três, porque é a família toda, é bom estar toda a família, né? Desejo, sonho. No mesmo pensamento. No mesmo pensamento, no mesmo barco, remando para a mesma direção, né? Porque não vai ser um processo fácil, mas é possível, viu, Dalit? Eu acredito que seja possível. Porque, Dalit, depois que eu comprei a minha casa e fui ganhando minhas promoções, tudo, tiveram outros sonhos. Eu tinha um sonho de fazer um intercâmbio de inglês no Canadá, juntei o dinheiro e fui. Eu tinha o sonho de viajar para conhecer Fernando de Noronha, eu fui. Eu tinha o desejo de conhecer Paris, juntei o dinheiro e fui. Agora eu tenho um sonho de viajar em final de 2021 ou 2022, isso depende como é que vai estar o mundo até lá. Eu quero. Não depende mais de você? Hã? Não depende mais de você? É. E eu comecei o ano passado a fazer a minha poupancinha, a minha reservinha para essa viagem. É uma viagem super cara. Que se você falasse assim, você poderia ir hoje? Hoje eu não teria dinheiro para fazer essa viagem, porque eu tenho minhas outras reservas, né? Eu tenho a reserva de emergência para fazer, eu tenho a reserva de aposentadoria para fazer, então eu tenho várias reservas, eu não tenho uma reserva só para eu estar trabalhando, porque a nossa vida, né, Dalit, é essa vida de trabalhar, de conseguir, de fazer dinheiro, mas também não só de viver o hoje, de viver o amanhã também, né? E aí, essa viagem, eu já cotei ela o ano passado, vi quanto ia custar, tudo, dividi por quantos meses eu posso guardar de dinheirinho, tudo, eu já tenho o meu planejamento, já faço tudo certinho. Então, assim... Para casa mesmo. Oi? Você fez o para casa mesmo. Fiz.
Então, e para mim é muito natural, porque, né, 20 anos fazendo isso, e tudo começou com a minha casa, só que se você olhar para você e olhar ao seu redor, Dalat, a maioria das pessoas, ela tem bens materiais, elas conseguiram a casa dela, conseguiram o carro dela, conseguiram a faculdade dela, conseguiram a pós-graduação, e tudo sem fazer um planejamento. Mas, como era o sonho maior, vocês conseguiram priorizar o dinheiro para pagar isso daí. Então, inconscientemente, vocês fizeram o certo. Uhum. Só que não de forma, vamos, estruturada para você conseguir fazer as outras coisas ao mesmo tempo, né? Porque a reserva de emergência, independente se você vai pagar a sua casa, o seu carro, a sua pós, o seu curso de especialização, abrir o seu estabelecimento comercial, abrir o seu consultório, a reserva de emergência ela está paralela, ela está fazendo tudo junto. A reserva de aposentadoria, ela está fazendo tudo junto também. Por quê? Porque é a nossa vida, né? Um dia de cada vez, um mês de cada vez, e aí você tem que fazer mais de uma coisa, priorizar mais de uma coisa também, né? A gente faz tudo isso, fica muito mais caro também, né? Sai muito Que mais. acaba, no meu caso, eu fiz reforma há 1 ano e meio, eu reformei o espaço do salão. Mas aí eu chamei o arquiteto e tal, pedi para ela me ajudar. Ela fez um orçamento de 18 mil. Uau! O espaço é pequeno, 18 mil e tal. Eu pensei assim, vou gastar dinheiro demais, eu mesmo vou fazer, do meu jeito. Aí ela fez o início dos desenhos, nas primeiras conversas e tal. Aí ela me passou, que era o combinado. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, vou ver se eu consigo eu mesma fazer. Sem a sua mão de obra, vamos parar aqui, eu não vou gastar mais dinheiro com o arquiteto. Eu vou fazer, eu dou conta de fazer. Eu mesmo contrato pedreiro, eu sei, contrato serralheiro, eu mesmo fazer sozinha. E fui, com a cara e a coragem. Então, assim, eu tinha 7 mil na mão para fazer e o resto seria no cartão de crédito. E achei que eu ia dar conta de fazer. Só que aí, sozinha, eu gastei 22 mil reais. Eu não consegui terminar tudo e não ficou do jeito que eu quero. Quer dizer, terminou a reforma, que a gente começou a trabalhar de novo na nova loja, né? Eu olhava e falei, nossa, eu queria sim, não, eu vou ter que mudar isso, vou ter que mudar aquilo, vou ter que mudar aquilo. Então, assim, eu comecei planejando, mas desandou tudo. Então, assim, hoje eu ainda estou acabando de pagar essas contas de cartão e tudo da reforma. Entendi. Então, eu preciso, tipo, deveria ter planejado um pouco melhor. Aprendi, claro. Aprendi. A experiência ela é válida, né, Dalit? Porque mesmo você falou assim, puxa, eu gastei mais porque eu não tinha noção de preço das coisas. Né? E o tempo também, eu gastei, era para ser feito em 1 mês e meio, no máximo 2 meses. Eu gastei mais de 6 meses para concluir e tive muita dor de cabeça com a mão de obra e estou pagando até hoje. Então, assim, é isso que eu quero evitar fazendo um novo planejamento. Aí, essa época, eu vi que eu precisava de saber. Igual, fui no Sebrae muito antes disso e tal, e aí ele passou para mim, ó, você precisa de uma gestão de negócio, fazer um para casa, início, meio e fim, o que você precisa, você não precisa. É muito difícil. Vou meter a cara e botar a mão na massa. E tô aqui, de novo, agora eu preciso voltar ao início, fazer o para casa todinho. Porque realmente eu não sei quanto eu gasto de material, quanto eu gasto de luz, quanto eu gasto de água no meu estabelecimento. Tudo é junto com a conta da casa. Tá. Então a gente vai fazer esse controlinho tudo junto e aí você vai começar a ter clareza, porque assim, é muita coisa mesmo que você tem que fazer, Dalet. O Sebrae, eu amo o Sebrae, os conteúdos do Sebrae são top. Eu estudei alguns materiais deles até mesmo para eu ver qual linguajar que eu iria fazer, porque assim, como eu tenho os modelos das minhas planilhas e as minhas planilhas, elas são muito simples. Quando as pessoas olham, elas falam, Cris, eu não acredito que a sua planilha é só isso.
Porque tem muitas planilhas boas gratuitas na internet. Você pode baixar, porque eu já baixei várias para eu estudar. Eu acho elas ótimas, porque eu acho que, assim, como eu entendo de planilha, eu entendo da gestão, então as premissas, os conceitos, eu sei. Então eu bato o olho, eu sei dizer que se está tudo legal. Só que as minhas Precisa, né? alunas, elas falam, o que elas reclamam dessas planilhas? É que tem muitas colunas, tem muitas Muito. linhas. Aí sai digitando. Então, a etapa 1, que é você lançar todos os seus gastos, todas as suas rendas dentro da planilha, ela está feita. Mas e a segunda etapa, que é analisar, ver qual que é a devolutiva que aquela planilha está te dando para você tomar alguma decisão? Não existe. E por que não existe? Porque não é fácil ler as planilhas, porque elas têm todo o conteúdo lá. E aí eu falei assim, cara, então eu preciso fazer planilhas simples, básicas, onde que todo mundo, ao fazer a planilha, vai conseguir ter uma devolutiva de gestão. Porque é isso que falta, Dalit. Não adianta você ir no Sebrae pegar um monte de planilha, digitar um monte de coisa, mas qual que é a devolutiva que essa planilha está te dando? O que ela está te Na hora falando, te de, mostrando? Qual que é o próximo passo? então, na hora que a gente vai ler, já começa a ler lá, vai, não, gastei isso, aí vou fazer a conta como, aí a conta deu negativa de novo. Então, deu negativo de novo. Aí deu, ah, não, mais para lá, vamos continuar só guardando. Só Exatamente. Aí aí dá aquela, te dá um a balde de estima água já vai pro fria, zero. né? É. A estima já vai pro zero, porque, tipo, nó, de novo fiz trem errado. Entendeu? Então, tipo assim, Então, hoje hoje você vai estou nesse começar, ponto. mas hoje você vai começar a fazer diferente e você vai falar assim, Cris, agora sim, eu estou tendo clareza do que eu preciso mudar, porque eu tenho o meu objetivo maior, eu, meu marido e meu filho. A gente definiu quais são os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas metas, e tudo que a gente trabalhar daqui para baixo é em prol da realização desses sonhos, dessas metas, desses objetivos. E aí você vai conseguir dar te falar assim, cara, é mesmo, eu tenho oportunidade de remanejar o dinheiro aqui para eu colocar aqui nos meus sonhos. E não só reduzir para eu sair do vermelho. É uma redução para você também realizar os seus sonhos, que é a motivação É, da vida da gente. e a motivação número 1 é sair do vermelho, para você tentar começar a realizar um sonho, né? Porque se no vermelho, como é que você não continua? Não Né? continua. Só que aí você vai pensar assim, quando para você sair do vermelho, da notícia, você vai ganhar habilidade para fazer negociação dos juros. Que é aquilo que você falou, você fala assim, ó, já paguei uma parte da dívida, mas eu tenho as outras que estão com juros muito altos. Aí você vai conseguir barganhar para reduzir juros ou para reduzir a zero os seus juros. Pois é, igual, por exemplo, Cris, me permita, é igual esse mês agora, né? Do dia 15 de março, parou. Aí tem a fatura, consegui pagar do mês de março. Só que a do mês de abril, eu precisava do mês de março, já estamos no dia 20 de abril. Os clientes, você faz, tipo, quase que nem 10% do que você faria. É. E essa fatura agora, aí o banco está com propagandas na TV que vai dar tempo. Mas você liga para o banco nem te atende. Como é que você faz? É. O Dalit, você sabe que o governo ele está dando vários canais de créditos super barato para você não criar dívida cara. Então, a dívida cara é a dívida do cheque especial, é a dívida do cartão de crédito. Então, você é MEI? Somei. Então, busca, entra lá no Sebrae também em contato, tudo, e para você buscar a orientação dessas empresas que estão dando esses créditos baratos, que não chega nem a 4% ao ano de juros, para você buscar essa linha de crédito para você pagar esses juros caros. Então, vamos dizer assim,
Aí, no caso, eu tenho que ir lá ou eu consigo fazer isso pela internet? Ir lá, Não, pela internet. Tá tudo sendo procurar liberado pela Sebrae. internet. O Sebrae, ele tem uma listinha lá. Eu vou ver se eu ainda tô com o link aqui. Se eu tiver com o link no meu celular, eu te passo depois. Tá. Quais são esses canais que estão dando esses créditos com juros abaixo de 4% ao ano, que é para você honrar as suas dívidas e para você não ter dívidas caras, entendeu? Aí você zera as Uhum. dívidas caras e fica só com a dívida com eles. E eles também têm esse período de carência para você começar a pagar eles, porque você não está trabalhando, né? Então, eles estão te dando Uhum. carência para começar a pagar eles também. Tá. Eu quero sim, porque vai ser um alívio para esse mês de quarentena ainda. Ô, Dalet, você é de Sorocaba? Não, sou de Belo Horizonte. Belo Horizonte. Ah, então é outra aluna que é de Sorocaba. Não, porque tem uma empresa, uma financeira lá de Sorocaba que também está ajudando empreendedores a uma taxa super barata também. Mas é só para quem mora lá em Entendi. Sorocaba. Não, a gente está em Belo Horizonte. Belo Horizonte. Sempre. Então tá. O Dalet, aí o segundo passo, não, assim, não tem outra forma, assim, tem especialistas que falam que você não precisa anotar tudo que você gasta. Tem. Eu sou da linha Uhum. que você tem que anotar tudo que você gasta. E por que eu te falo isso? Como eu fui auditora, eu visitei dezenas de empresas e aí eu fui pegando as melhores práticas de gestão financeira dessas empresas. E todas as empresas, elas anotam 100% dos gastos. Até o lanchinho, o cafezinho que o funcionário teve que gastar para ir para uma reunião, o Uber, o táxi que o funcionário pegou para resolver um problema. O funcionário volta para a empresa, faz um reembolso e isso é lançado no sistema. Por que tem que anotar tudo, Dalat? Porque esses são os maiores ladrões do seu dinheiro, as miudezas. Até esse lanchinho é incluído na compra da família. Exatamente. Tem que incluir. Que nesse, eu descobri que eu estava gastando muito no almoço, porque o ticket era de X valor, eu gastava o ticket mais tanto, porque eu pedia o suco, a sobremesa, o cafezinho, um Uhum. sorvete, e isso era ladrão do meu dinheiro para eu pagar o financiamento da minha casa. Aí eu falei: não, pera lá, eu estou sendo feliz, eu estou vivendo um prazer momentâneo maravilhoso. Só que depois vinha o peso na consciência de eu não ter o dinheiro para pagar o financiamento da minha casa. Aí eu falei, não, qual que é a prioridade? Que é por isso que eu falei, qual que é a prioridade sua, do seu marido e do seu filho, Dalit? Porque quando vier esses ladrõezinhos do dinheiro, né, o sorvete do seu filho, os salgadinhos do seu filho, o refrigerante do seu filho, não sei o que, você vai falar, peraí, filho, mas tá roubando dinheirinho pra gente viajar, tá roubando dinheirinho pra gente comprar o seu presente de Natal, tá roubando o seu dinheirinho disso daqui. Então você começa a trazer a família para uma consciência de prioridade de dinheiro. E, paralelamente, Dalit, você já está dando educação financeira para o seu filho. E para o seu marido também. Também. É necessário passar, né? Aí eu tô pensando aqui, nossa, a gente vai ficar tanto tempo cortando mais coisas e para aplicar, por exemplo, na viagem, for um período de 15 dias a uma semana. Aí você vai aplicar, você vai ficar muito tempo, 12 meses, cortando tudo isso para você ter uma semana, seja 15 dias, para desfrutar, gastar tudo de uma vez só. Mas assim, a gente precisa, eu não sei se seria a minha opinião, tá, Cris? Eu não sei, tipo assim, como é que a gente faria para a gente conseguir ir equilibrando. Igual eu te falei, a gente já cortou muitas coisas. O Dalet, Com isso, nós eu vou te dar 2 exemplos aqui, tá? O primeiro, e a primeira dica assim, que eu quero compartilhar, assim, tenta não usar a palavra cortar, porque o cortar, às vezes, ele traz muito sofrimento pra gente.
porque você está cortando prazeres da sua vida, que era a pizza 2 vezes por semana, que era o sorvete, que era o passeio em tal lugar, em tal lugar. Então, cortar, essa palavra cortar, ela é bem dura, então você vai utilizar para reduzir, que o reduzir você vai entender mais para frente nas próximas dicas. Então, é reduzir, ó, estou reduzindo, que era de 3 para 1, o que era de toda semana para uma vez por mês. Então, você fala reduzir, não cortar, reduzir. E aí, outra palavra que você pode substituir o cortar para não ficar ruim para o seu filho, para o seu marido, é remanejar. Você está remanejando o dinheiro com a pizza toda semana, remanejando o dinheiro do sorvete toda semana, remanejando o dinheiro dos doces toda semana para a realização do sonho, para viver uma experiência. Outra coisa que você pode começar a implantar para você e para sua família é o que é mais importante? É a gente ter uma roupa, ter uma comida, ter o supérfluo, ou é viver uma experiência diferente, viver uma experiência de uma viagem, viver uma experiência cultural, de conhecer um outro lugar? Na minha vida, Dalit, eu priorizo viver experiência. Eu gosto muito de ir a museus, de ir a cinema, de conhecer cidades do interior, de conhecer cidades turísticas, porque eu quero viver esse tipo de experiência. Então, muitas vezes eu deixo de ter uma roupa da moda, eu deixo de ter uma roupa de marca, eu deixo de ter um bem material caro para eu viver a experiência. Uhum. Porque eu fui criada, eu sou de classe média, né? E nunca passei fome, nada, mas também a gente nunca teve dinheiro sobrando para a gente ter o brinquedo da moda, a roupa da moda, as coisas da moda. E aí minha mãe foi ensinando a gente desde pequena que não é importante você ter as coisas para se aparecer para os outros. O importante é você A gente tem a filosofia bem assim. A gente tem a filosofia bem assim. A gente não tem nada que não seja essencial. Só que, por mais que você não é que você ganha rios de dinheiro, por mais que seus 4.000 mensais, não dá. Você não vê onde está indo, entendeu? Então, assim, a gente, igual você falou, a gente já corta muitas coisas, assim, igual a gente fez o aniversário, fez um aniversário para criança, né? Filho, primeiro filho e tal. A gente fez em casa mesmo. Arreda sofá, tira, fecha um cômodo e tal, abre espaço aqui. Então, a gente mesmo fez. Eu fiz o que eu mais, né? Tudo que eu pude fazer. Eu fiz o jantar todo, da família toda. Eu fiz o jantar dos 80 convidados que eu fiz. Eu fiz os doces da mesa, arrumei todos. Então, tipo assim, a gente procurou fazer o máximo que pode. Então, assim, por isso que eu estou te perguntando e estou trazendo isso. Porque, assim, aí, às vezes, a gente vai trazer, nós vamos mudar essa palavra do cortar, realmente, para mim, vai fazer diferença, no reduzir ainda mais. Entendeu? É igual eu te falando, como a gente está vindo dessa reforma agora e pagando agora, então, assim, a gente já cortou e já eliminou muitos outros gastos, né? Com essa parte de roupa e tudo, a gente faz assim, o essencial. Você precisa ter uma roupa mais apresentável um dia ou outro, essa que está guardada ali vai entrar lá. Entendeu? Mas do contrário, a gente vai tocando. A gente não é aquela coisa que a gente vai esbanjar à toa, não. A gente já cortou muito. No último ano, a gente cortou assim, geral. As nossas saídas, que era mais em shopping, hoje em dia é parque público, é praça pública, entendeu? Para a gente já evitar. Faz a substituição. Isso é o que você está praticando, é muito importante. Fazer a substituição, porque o momento em família é muito importante, Dalit. A gente tem feito assim, entendeu? Que legal. Para a gente já evitar, igual a gente fazia esse cinema que a gente ia, que era R$100, era R$80. Então, agora a gente vai fazer, tá, vamos uma vez no mês, ou então vamos esperar lançar o filme que ele quer. Os nossos filmes agora virou só Netflix. E aí vamos esperar o filme que ele quer para todo mundo ir assistir o filme que ele quer, porque aí você gasta, né,
Você uma já vez a planeja o 3 vezes dinheiro, né, para gastar. para poder ir no cinema. Então, assim, a gente é, reduziu muito mesmo, para a Uhum. gente conseguir pagar as dívidas da reforma. Tá. Entendeu? Lógico que eu entendi, porque a prioridade é realmente, que nem a prioridade só foi ter um salão melhor apresentado, mais bonito, para você É, atrair mais clientes. Foi um investimento bem atrair mais feito, cliente. É, porque e você funcionou até. porque você oferece experiência para suas clientes, né, Dalet? É, também ainda tem essa parte, né, que a gente vai procurando investir para oferecer, mesmo sendo pequeno, mas tipo, se eu atendo essas 15 clientes, eu pretendo que elas continuem fazendo questão de vir, Lógico, ser fazendo bem questão de vir. tratada, né? Na minha rua, teve época de ter 17 espaços de beleza, Uau! só na minha rua, e uma escola de beleza. Então, assim, mesmo nesse período, eu consegui sobreviver, né? Então, assim, eu precisava dar uma mexida para eu continuar oferecendo essa experiência. Por Exatamente. isso que acabou mexendo. Só que eu mexi além da conta. Faz parte, viu? É o que a gente sempre ouve, né, Dalat? Nenhum planejamento sobrevive ao campo de batalha. Quando a gente vai pôr a mão na Ah, massa, vai para o campo de sim, batalha, acontece coisas que a gente nem sempre passa. imaginava, né? Não imaginava. Foi isso que aconteceu. Então tá, segundo passo, Aconteceu. Dalet, para sua mudança de vida, para você começar a ter clareza das coisas, é você fazer uma lista de 100% dos seus gastos. E você vai pôr tanto da família quanto do seu negócio, tá? E não importa, Dalet, se essa lista ela tem 40 linhas, 50 linhas, 80 linhas, 100 linhas. O importante é que você coloque 100% de todos os seus gastos, até das miudezas. Porque a gente precisa começar a ter clareza quais são os ladrões do dinheiro para você fazer o remanejamento do dinheiro. Que aí você traz a família, você fala, família, eu preciso remanejar esse dinheiro para cá, eu preciso remanejar esse dinheiro para cá. E aí você fazer o seu plano de gasto. Aí você fala assim, filho, marido, não é que eu estou cortando 100%, mas não vai ser mais nessa frequência. A gente vai reduzir a frequência desse gasto. Porque eu preciso remanejar esse dinheirinho porque é importante para a gente. Ah, essa lista dos No gastos. caso a lista da família, precisa entrar também aquele, tipo, aquela feira de última hora. Ah, tá. Acabou, não tem uma alface, tem que ir lá buscar. Sim, Vai ter que entrar até isso, né? vai. A minha lista entra, viu, Dalit? A minha lista ela é gigante, ela entra tudo isso. Até vamos dizer as Tá. imprevisibilidades, que nem você, a gente, não sei se você tem carro. Tem. Então, gasto com carro. Às vezes você vai precisar fazer a manutenção, a troca do óleo, né? Não sei se você paga seguro. Aí, às vezes, dá o pneu furou, tem o gastinho lá do pneu. Por isso que é importante a gente ter reserva de emergência, porque a reserva de emergência são para esses tipos de emergência. Mas se a gente não tem a reserva de emergência, aí esses negocinhos, ele acaba pegando dinheiro de algum outro lugar que você não tinha planejado ele, né? Uhum. Então, toda vez que Preparado. acontecer. O carro esse ano tá quase que aposentado. A gente tá usando. Porque como a gasolina subiu muito, a gente começou, né, questionar. Não, subiu muito, o povo tá tendo redução, mas não tá chegando aqui. Então nós vamos andar mais a pé e tá usando mais a moto. Só que a moto já tá precisando de cuidados e tipo assim, não tem. Não tem para ela cuidado. Tem que esperar. Tem que esperar. Então, aí você começa a E ter a esse moto é tipo de muito essencial. clareza, porque aí a gente vai fazer a segunda etapa, depois desse primeiro processo, planejar todos esses gastos que você precisa fazer. Você fala assim, não, eu preciso esse ano de 2020 fazer isso daqui até dezembro.
É uma questão de saúde, é uma questão de segurança, é uma questão de, né? Você vai assando as suas respostas, os seus motivos para colocar no seu planejamento financeiro para você conseguir executar, conseguir fazer, entendeu? Entendi. Ô, Dali, Estou anotando já, fazer a lista de 5%, a lista da família e a lista do estudo. Isso. Aí, o terceiro passo, a gente vai fazer uma classificação dos gastos. Classificação dos gastos. O que você vai fazer? Na frente desses gastos, o ideal quando você escrever os gastos, Odalit, você já colocar um valor real ou um valor próximo do real para você começar a ter uma noção de montante de dinheiro, tá bom? Então, você já aproveita e vai chutando esses valores. Aí, a gente vai fazer o terceiro passo, é uma classificação dos gastos. Então, na frente desses gastos, você vai classificar se são gastos com a sua casa, gastos com alimentação, gastos com o carro, gastos com a saúde, gastos com a beleza, gastos com a educação, gastos com lazer, gasto com doação, se você, né, tiver igreja ou uma associação que você faz doação. No caso do seu estúdio, o gasto com estúdio, com estabelecimento, né? O gasto com produto para o estúdio. Então, aí você vai listando e vai fazer essa primeira classificação na coluna do lado. E por que isso é importante, Dalit, você ter a clareza desses agrupamentos? Porque quando a gente começar a fazer totais, subtotais por tipo de grupo, você vai começar a ter noção qual que é o grupo que está consumindo mais dinheiro da família. Então, de 100% do seu dinheiro, do seu marido, esse 100%, quanto que está indo para casa, quanto que está indo para alimentação, quanto que está indo para o carro, quanto que está indo para beleza, quanto que está indo para a saúde, quanto que está indo para lazer, quanto que está indo para moto, quanto que está indo para doação, quanto que está indo para isso. Aí você vai fazendo os grupos conforme a sua realidade também. Tá. E isso vai dar um despertar para você e para sua família, no sentido assim, vamos supor que o lazer, vamos supor que o lazer está pegando 50% de toda a sua renda. O lazer, ele deveria pegar 50% de todo o dinheiro da família? De jeito nenhum. Né? Então, aí você começa a pensar, você fala assim, puxa, o carro e a moto estão pegando 30% do dinheiro? Deveria ser 30% de todo o meu dinheiro? Aí você começa a ver nos seus grupos de gastos, Dalit, o que é prioridade na sua vida. Aí entra a motivação. E aí, quando você chamar a família para conversar tudo, você vai falar assim, não é corte, é remanejamento de dinheiro para aquilo que é mais importante para nossa família. Porque cada família vai ter o que é mais importante. Então, eu estava até falando, acabei esquecendo de falar, falei assim, vou te dar 2 dicas, 2 exemplos lá de como, né, se vai gastar o dinheiro inteiro, em prazer, igual você falou, juntar dinheiro para o ano inteiro, junto dinheiro para passar 1 semana, 2 semanas de viagem, né? Que você fica meio com dor no coração. Eu tenho um amigo, o Dalit, ele já tem a casa dele, ele já tem o carro dele, é tudo modesto. Tudo tipo classe B, assim, nada de luxo. E todo o salário dele, ele não é casado, não tem filhos, nada, ele já é de uma certa idade. E todo o dinheiro dele, ele gasta com viagem. Porque ele ama viajar. Então, quando você faz essa planilha aí dos gastos, o gasto com lazer dele, com viagem, é quase 70% dos gastos dele. Porque é o que é o importante na vida dele. E quem sou eu falar para ele que ele está errado, Dalit?
Então, isso vai variar, o que é importante vai variar de família para família, de pessoa para pessoa, mas eu, como mentor, eu sou obrigada a dar esses passos esses passos a passos e vocês, e dar esse alerta para vocês começarem a se desafiar naquilo que é importante mesmo. Entendi. Entendeu? Tá fazendo sentido para você o que eu estou falando agora? Até agora? Total. Então, tá bom. Então, aí você vai classificar por gastos, né? Casa, carro, alimentação, saúde, beleza, lazer, educação. Aí você vai abrindo aí, doação, tudo. Aí o quarto passo, Dalet. O quarto passo, a gente vai fazer uma tipificação. E o que Uma é simplificação? Não, tipificação. Tipificação. A gente vai colocar um tipo para esses gastos. A tipificação, ela tem 3 categorias. O P, o S e o I. Então, para cada gasto, você vai colocar se ele é um P, um S ou um I. O que é o P? É um gasto, é um item de prioridade na sua vida, no seu negócio, na sua família. Então, exemplo de gastos que é prioridade: a água, a luz, o financiamento da casa, o financiamento do carro, a escola, a educação do seu filho, a sua pós-graduação. É um P. Então, por exemplo, é um P, que é um item, é um gasto de prioridade na sua vida. Aí depois você vai pegar e vai olhar todos os seus gastos e vai classificar como S os gastos que eles são supérfluos. O que são os gastos supérfluos? São aqueles que, se você cortar por um tempo, eles não vão te causar nenhum prejuízo. Então, por exemplo, cortar a pizza, cortar os doces, cortar o shopping. Então, você fala assim, hoje é um momento de eu realmente cortar essas coisas, reduzir essas coisas para um bem maior. Então, porque são itens que você classificou como supérfluo. E é lógico que você classificar como item supérfluo também varia de pessoa para pessoa. O que pode ser supérfluo para você não é para mim, o que é supérfluo para mim não é para você. Mas cada um vai enxergar na sua realidade se é ou não é supérfluo, tá bom? Sim. E aí tem os itens I, que é, então, você tem lá toda a sua listinha, 100 linhas de gastos, você já conseguiu pegar itens que são prioridades, itens que são supérfluos, e sobrou um monte de item que é classificado como itens importantes. Ou seja, são itens que não são prioridades, mas também não são supérfluos, que se você cortar eles, eles vão fazer falta. Eles vão te causar algum tipo de prejuízo. Então, um exemplo meu, Dalit, para mim é muito importante ir no cabeleireiro pintar meu cabelo. Sabe? Que bom! Sim, a minha Com mais cabeleireira... pessoas assim. E a minha cabeleireira tá até triste, porque eu tô precisando, Claro, e o salão dela não tá abrindo, porque aqui em São Paulo, né, tá tudo fechado, então não... Tá muito pior do que aqui. Muito, aqui é bem sério o negócio. E assim, eu já tô entrando na fase Depressão. do desespero. Essa semana eu atendi 3, assim, falei, gente, como é que vocês ficam sem vir? Como é que pode um troço desse? Pois E o cabeleireiro, além do financeiro, sente na hora que pega no cabelo. Meu pai. Pois é. Então, assim, eu não, assim, eu ainda não entrei na depressão, porque ainda eu olho assim, eu falo, Cris, ainda dá mais uma semana, mas eu não sei a semana que vem, provavelmente eu vou entrar nesse estágio de depressão. Por enquanto, eu tô no desespero. Oi. Cris, me dá um minuto para me ver o que o Arthur está precisando aqui.
Voltei aqui para a gravação. E aí, Tá. Dalit, quando você classificar como P, S e I, isso vai te dar também forças para ver o que realmente você consegue reduzir, remanejar. Que nem estava dando exemplo, que para mim é importante ir no cabeleireiro. Só que agora, como a gente está numa fase difícil, o que eu estou falando para as minhas mentorandas, para minhas alunas? Que também é importante fazer a mão, né? Manicure e tudo. Eu falei, em vez de você ir fazer a mão toda semana, você não pode ir a cada 15 dias? Que nem pintar o cabelo. Não, melhor não. Melhor toda semana, Cris. Aí eu falei, igual o cabelo, eu preciso ir a cada 30 dias pintar o cabelo? Eu posso ir a cada 40 dias? Porque aí, dando esse espaçamento, você consegue, no longo prazo, ter um pouquinho de economia de dinheiro para honrar os seus pagamentos, entendeu? Então, é mais ou Entendi, menos claro. isso. E esse raciocínio que eu quero que você faça para todos os seus itens classificados como importante. Como que você consegue fazer essas reduções, esses remanejamentos de dinheiro, desafiando a frequência com que você gasta com esses itens, entendeu? Entendi super. A mesma coisa, os itens de prioridade, que é a água, a luz. Você fala assim, como que eu consigo reduzir isso? Um exemplo, se você lava a roupa, a máquina, né, toda semana, que tal você bater roupa a cada 10 dias? Então, ao invés de você ligar a máquina 4 vezes por mês, você vai ligar 3 vezes por mês. Passar a roupa, se você passa toda semana, por que não passar a cada 10 dias? Então, ao invés de você ligar o ferro 4 vezes por mês, você vai ligar 3 vezes. O banho, se você cortar 1, 2 minutos de hora de banho, de minutos de banho, no primeiro mês, segundo mês, você não vai ver benefício, mas ao longo de 6 meses, 8 meses, você vai ver que está tendo uma redução de alguns reais na sua conta, e isso vai te ajudar no todo. Entendi. Entendeu? Faremos. E o quinto passo que eu vou te passar aqui, que vai te ajudar nesse controle, Dalit, é você criar uma coluna de nomes, onde você vai colocar se aqueles gastos, eles são gastos referente a Dalit, referente ao seu marido, referente ao seu filho, referente ao estúdio, é referente a vocês três, porque aí é comunitário, para você começar a ter clareza se os itens classificados como prioritário, importante, supérfluo, é de qual pessoa, para você chamar a pessoa também para participar da discussão, da redução, do remanejamento do dinheiro, entendeu? Só vai dar eu na coluna. Ou a família, né? Porque quando, né, se fala das coisas e não importa se, assim, qual que é a quantidade, quem é que tem mais itens de gasto, tudo, Dalit, porque a vida da gente é assim, né? Né? Você que é a dona da casa, você que manda na casa, você acaba tendo a rédea de todos os gastos, de todas as despesas, e tá tudo bem. Então, acaba que não gasto mais. Só que você consegue agora, com essa clareza dessa primeira fotografia, Dalit, conseguir argumentos para você dar o próximo passo. Né? Já tô até com medo de anotar isso. Não, não tem, se empolga. Meu marido vai falar, você mesmo é que gasta tudo. E fala, tá tudo bem, pra você ver. Aí você fala, você vê como eu sou boa. Eu consigo ser mãe, mulher, esposa, profissional. E ainda saber o que eu gasto. E eu sei aonde Boa vai resposta, vou ter o que que é usar. importante. Exatamente, Dali. Se valoriza, toma posse dessa importância que você tem. Eu vou ter que dar essa resposta, porque aqui dos gastos, ele vai entrar, tipo, só no da família. O Arthur ainda entra em alguns, mas ele vai entrar no da família e pronto. Ele é muito Aí você básico, eu é que acabo... mas aí você fala para ele, continua assim, amor. Né? Continua assim, e reduza. E reduz, me ajuda a reduzir.
Não assim, reduza, porque aí vai dar, né? Exatamente. Tá O bom. Dalet, acho que já passou de 1 hora o nosso bate-papo, a Nossa, nossa conversa. Eu foi queria, rápido. você viu? Foi uma conversa super agradável. Eu queria te agradecer do fundo Que do bom. coração. E assim, faça essa atividade, me chama no WhatsApp para a gente agendar o próximo passo, que eu quero sim te ajudar para para você conseguir implantar na sua vida, que nem essa planilha, essa primeira etapa, ela é só um começo de um todo de uma gestão financeira adequada. E eu quero sim te passar as próximas etapas para você falar assim, agora sim, eu tenho o controle financeiro tanto do meu negócio quanto da minha família e a gente vai conseguir trabalhar para realizar todos os nossos sonhos. Que bom. Obrigada, eu. Desculpa pelos tempos de pausa que eu tive que fazer, Faz parte. mas com o pequeno acaba que é mais difícil. Só para recapitular aqui, primeira coisa, eu vou fazer a lista das razões por que mudar, né? Isso. Segundo, vou ter que fazer a lista dos gastos da família, dos gastos do estúdio. Terceiro passo, vou da família, aí entra pessoal, não, é esse mesmo, da família e do estúdio. Terceiro, eu vou classificar os gastos, né? Uhum. Com todos os gastos de educação, estúdio, escola. Da escola eu coloquei, mas é do ano que vem. Para fazer a coluna do terceiro passo, e na coluna do terceiro passo que eu vou estar colocando o que é prioridade, o que é supérfluo, o que é importante, Isso. né? Então, a atividade é essa, coluna para o nome. Ah, tá. E aí, na mesma coluna, talvez, Não, eu cria uma posso coluna colocar, nova. tá, e aí mais uma coisa, daqui é o quarto passo, para fazer de quem que é, de quem é aquele gasto. E isso aqui, você prefere que seja feito no Excel ou eu prefiro fazer no papel? Mas assim, eu vou fazer, se você depois você quer que compartilha, né, com você. É, Aí vai ser melhor no papel, no Excel, né? é, assim, todas as minhas ideias, os meus controles, Dalit, elas nascem primeiro no papel. Eu sou muito de caderno também, e depois Ah, tá. eu jogo para o Excel. Por quê? Eu amo Você passa, Excel, tá. toda a minha vida financeira, meus controles financeiros, meus planejamentos Entendi. financeiros estão no Excel, porque eu tenho a mobilidade de eu fazer, incluir linha, incluir coluna, fazer uns cálculos, fazer umas tabelas melhores. Igual, você vai fazer no caderno, aí quando você for classificar casa, carro, os gastos, pode ser que lá no meio, lá para baixo, tem coisa de carro, tem coisa de casa, tem coisa de educação, tem coisa de lazer, ele fica desordenado. Como que você No ordena isso caderno. no caderno? Aí você tem que abrir uma nova página e escrever gastos com a casa, Aham. gastos E com casa. fazer tudo. E vai ter que refazer toda hora. Na planilha Excel fica mais Aham. fácil você classificar depois, colocar as coisas em ordem, né? E aí depois também ele mesmo, eu consigo puxar com gastos de cada um na hora que a gente fazer as formulazinhas do Excel, né? Isso, consegue. E aí facilitando. É. Mais uma coisa para aprender a mexer, né? Ah, eu vou te ensinar, porque é tão fácil. Porque assim, o Excel que eu uso, o Dalit, eu uso operações fáceis e comandos fáceis. Então, vocês vão perder o medo Tá. de falar assim, cara, tô amando usar o Excel. Então tá. Então tá. Eu até mexi com Excel, mas assim, há 20 anos atrás que eu trabalhei com isso e depois disso eu fui para a mão mesmo. Aí acabou. Aí a minha inteligência artificial foi toda Você vai resgatar. digital, foi toda pro ralo. Você tem uma memória afetiva aí que a gente vai resgatar ela, tá bom? Então tá bom. Beijo, obrigada e até o Obrigado, eu, viu? próximo, a nossa próxima mentoria para a gente dar a sequência, tá bom? Tá.
Aí você prefere que seja semana que vem, essa semana ainda? O que que você prefere? Me manda pelo WhatsApp, porque como eu já Aí tenho a gente a agenda para marca. algumas videomentorias de novo, mas se der para eu encaixar, eu encaixo essa semana, senão a gente se fala semana que vem. Tá bom? Tranquilo. Beijo. E aí, por favor, você lembra de mandar para mim o link do Sebrae, se você tiver aí? Mano, deixa eu anotar aqui, porque eu já até esqueci, ó. Link do Sebrae. Eu mando no Zap também te pedir. Isso, manda sim. Tá bom? Então tá, obrigado, beijo. Obrigada a você, um beijo.